Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Sou o professor Francisco Medeiros, vim trazer aí o Exatas com Francisco Medeiros. E aí recebi por e-mail, rapaz, o seguinte problema. O aluno tinha falado num texto, havia uma discussão, né? No local onde ele estuda, e os alunos queriam compreender se velocidade média seria a mesma coisa que velocidade presente no movimento uniforme. Aí que tá. Será que movimento uniforme é a mesma coisa que velocidade média? E aí tá o grande problema. Eu responderia pra você... Não! Que não, na verdade não. Quando eu penso necessariamente em movimento uniforme, eu preciso analisar situações em que eu possa ter a velocidade constante. Eu vou imaginar, por exemplo, um avião com velocidade constante. Eu posso imaginar um veículo com velocidade constante. Vale lembrar que a velocidade V é igual a ΔS, que seria a variação de espaço, dividido por ΔT, que seria o intervalo de tempo. Agora, é importante pensar da seguinte forma. Quando um corpo tem velocidade constante, ou esse corpo pode se deslocar para frente, que a gente diz movimento progressivo, esse cara necessariamente deve ter uma velocidade positiva. Por exemplo, 20 metros por segundo. Agora, o veículo, ele pode, qualquer móvel, né, além de um veículo, ele pode ir para frente ou ele pode se mover para trás. Quem se move para trás é chamado de movimento retrógrado. Esse movimento retrógrado, ele é caracterizado por ter uma velocidade menor que zero. Um valor menor que zero, por exemplo, menos 20 metros por segundo. Agora, qual o principal problema? A velocidade média, ela não me obriga a analisar a situação em que o corpo tem a velocidade constante. Na verdade, velocidade média, eu tenho o hábito de chamar de média de velocidades. O que eu chamaria de média de velocidade? VM, que não é a mesma coisa deste V aqui. A VM, velocidade média, também é o ΔS, que é a variação de espaço, dividido por ΔT, que seria o intervalo de tempo. No Sistema Internacional de Medidas, seja o V da velocidade ou o VM da velocidade média, a unidade principal é metros por segundo, o ΔS, a unidade é metros, e o tempo, nesse caso, a unidade é S segundos. Uma dica muito importante, só pelo fato de 1 quilômetro corresponde a 1000 metros e 1 hora corresponde a 60 minutos, onde cada 1 minuto é 60 segundos, a gente diz que 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Por causa disso, toda vez que tivermos uma velocidade em quilômetros por hora, para converter para metros por segundo, a gente pega a velocidade em quilômetro por hora e divide por 3,6. Desse modo a gente obtém a velocidade em metros por segundo. O grande problema de analisar a média de velocidades como velocidade média é porque na prática existem muitas viagens, muitos percursos em que a velocidade sofre diversas variações. E aí a gente não vai mais dizer velocidade constante, a gente vai dizer média de velocidade. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro é muito comum durante o período do Carnaval ou até o Réveillon, as pessoas migrarem para a região dos lagos. E aí, é claro, o trânsito é tão grande que elas não vão com velocidade constante. Na verdade, elas acabam indo com média de velocidade, porque param toda hora, às vezes ganham um pouco de velocidade, e uma viagem que às vezes costuma durar de 2 a 3 horas, pode chegar a durar 10 horas de viagem a mais. Por isso é que a gente vai chamar de velocidade média numa situação como essa. Uma situação em que o motorista sofre diversas variações de velocidade. A pessoa que saiu do centro do Rio de Janeiro e resolveu passar o carnaval na região dos lagos, por exemplo, Cabo Frio. O que acontece? Por que eu não chamo de velocidade constante? Nesse período o trânsito é muito grande. E aí eu diria que a velocidade média dele é igual a ΔS dividido por ΔT. A pessoa em média chega a percorrer 200 km de distância. Ela começa a percorrer 200 km de distância num intervalo de tempo que às vezes o trânsito é tão grande que isso chega a levar 10 horas de viagem. E por essa razão,
200 dividido por 10, se eu simplifiquei aqui, eu encontro 20 km por hora. É claro que se fosse um exercício em que ele pudesse me exigir o Sistema Internacional de Medidas, eu ia ter que pegar o 20 e dividir por 3,6 para transformar para metros por segundo, que é o Sistema Internacional. Mas eu só queria mostrar o seguinte: uma pessoa que sai do Rio de Janeiro, ela não vai chegar à região dos lagos, a Cabo Frio, por exemplo, com a velocidade constante de 20 km por hora. Pelo contrário, isso não é velocidade constante, isso não é movimento uniforme não. Isso é velocidade média. Porque 20 km por hora representaria uma média de velocidades possíveis. Tem hora que o motorista vai atingir 60 km por hora, 80 km por hora, e um bom tempo ele acaba ficando parado no trânsito. Por isso que a viagem poderia durar até 10 horas ou mais. Eu chamaria isso de velocidade média por essa razão. Agora deixa eu resolver o exercício que você me mandou. Exercício número 1 que os alunos me mandaram. Fundação Getúlio Vargas. Uma equipe de reportagem parte em um carro em direção a Santos para cobrir o evento Música Boa Só na Praia. Partindo da cidade de São Paulo, o veículo deslocou-se com a velocidade constante de 54 km por hora durante 1 hora. Parou em um mirante por 30 minutos para gravar imagens da serra e do movimento de automóveis. A seguir, continuaram a viagem para o local do evento com o veículo deslocando-se a uma velocidade constante de 36 km por hora durante mais 30 minutos. A velocidade média escalar durante todo o percurso foi, em metros por segundo, de letra A, 10 metros por segundo, letra B, 12 metros por segundo, letra C, 25 metros por segundo, letra D, 36 metros por segundo, ou letra E, 42 metros por segundo. Tá aí um exemplo muito simples do quanto é possível analisar um corpo tendo 3 momentos diferentes, velocidades inclusive constantes em alguns dos trechos, mas no final o que eu quero é a média de velocidade. Da importância em dizer para você o quanto é diferente o movimento uniforme daquele que tem a velocidade constante e a velocidade média daquele que considera a média de todas as possíveis velocidades. Essa fórmula ela é a mais garantida de cair no concurso público. Velocidade é ΔS, variação de espaço, sobre ΔT, intervalo de tempo. Muita gente acha muito mais simples de memorizar. Ele coloca um triângulo aqui, velocidade aqui embaixo, ΔT na outra extremidade e o ΔS aqui em cima. Toda vez que eu quero achar o intervalo de tempo, eu divido ΔS por V, porque eu quero achar o T. Eu cobri o T, observe que ΔS está em cima de V no meu triângulo. Quando eu quero achar a velocidade, eu divido ΔS por ΔT, porque se eu cobrir o meu V do triângulo, você percebe que o ΔS está em cima do V. E quando eu quero achar a distância ΔS, eu multiplico velocidade pelo tempo. Porque se eu cobrir ΔS, velocidade e tempo estão lado a lado. Olha só, na primeira etapa do percurso, ele deixa bem claro que a velocidade é constante. A velocidade é de 54 km por hora e ele se move durante 1 hora. Para achar a distância dessa primeira etapa, eu vou multiplicar a velocidade, que é de 54 km por hora, pelo intervalo de tempo, que é igual a 1 hora. O deslocamento da primeira etapa é igual a 54 km por hora. Até aqui já achei uma informação. A segunda etapa é até mais simples, porque para achar o deslocamento da segunda etapa, a velocidade foi igual a 0. Foi igual a 0 porque ele estava parado no mirante e o tempo era de 30 minutos. Só que 30 minutos é a metade de 1 hora, então eu escrevo aqui 0,5 hora. O deslocamento acaba sendo igual a 0. Pois bem, com relação ao deslocamento da terceira e última etapa dessa viagem, depende do valor da velocidade da terceira etapa. Essa velocidade é de 36 km por hora. E o intervalo de tempo da terceira e última etapa é de 30 minutos, o que seria, portanto, meia hora, que seria 0,5 hora. O deslocamento da terceira etapa acaba sendo de 36 vezes 0,5, seria igual a 18 km. Ele entende
que nem sempre a velocidade foi a mesma, porque não foi de fato nessas 3 etapas. E o que ele pede, por sinal, a velocidade média total. Para obter a velocidade média total, é necessário, portanto, que eu seja capaz de encontrar o deslocamento de toda a etapa dividido pelo intervalo de tempo de toda a etapa do percurso. A velocidade média T total depende do deslocamento T total e o intervalo de tempo T total. O que eu chamaria de deslocamento total do percurso? O deslocamento da primeira etapa, 54 km, mais o deslocamento da segunda etapa, que é de 0 km, e o deslocamento da terceira etapa, que é de 18 km. Portanto, eu devo somar 54 km mais 0 km mais 18 km. O intervalo de tempo T total de todo o percurso, eu preciso somar o intervalo de tempo destas 3 etapas. A primeira etapa durou 1 hora, a segunda etapa durou 0,5 hora e a terceira etapa durou 0,5 hora. Nesse modo, eu acabo tendo a preocupação de somar a primeira etapa 1 hora, mais a segunda etapa 0,5 hora, mais a terceira etapa que vale 0,5 hora. O ΔS total, que é o deslocamento destas 3 etapas, 54 mais 0 mais 18 é igual a 72 km. 1 hora mais 0,5 mais 0,5 acaba sendo igual a 2 horas. 72 km dividido por 2 horas, isso é igual a 36 km por hora. Ele oferece as opções no sistema internacional, que seria em metros por segundo. E eu já tinha falado, se você tem uma velocidade em quilômetros por hora, por exemplo, 36 km por hora, a gente divide por 3,6 e nesse caso a gente encontra 10 metros por segundo. Então está aí a resposta, 10 metros por segundo, a resposta final correta. Professor, me explica de novo por que você divide por 3,6. É porque 1 quilômetro corresponde a 1000 metros e 1 hora embaixo no denominador é 3.600 segundos. 1000 dividido por 3.600 aparece aqui no denominador o meu 3,6. Valeu? E o exercício 2 que os alunos me enviaram pelo e-mail exatascomfranciscomedeiros@gmail.com. 2 trens distantes em 160 km se aproximam com velocidades constantes e iguais a 80 km por hora, enquanto um super inseto oscila entre eles com velocidade constante de 160 km por hora. Até o instante da colisão, quantos quilômetros terá percorrido o super inseto? Bom, falar de super inseto no momento em que o grande caos do Brasil e nessa período aqui é justamente isso, mas enfim, eu vou resolver a questão para vocês do mesmo jeito, não tem problema. Enquanto eu vou imaginar que os trens pretendem se aproximar, aqui eu tenho o trem 1 se movendo e o trem 2. O trem 1 eu disse que a velocidade é de 80 km por hora, movimento progressivo, velocidade positiva. O trem 2 eu vou chamar de movimento retrógrado. Eu coloquei menos 80 km por hora, porque eles vão se aproximando. Um super inseto tem velocidade de 160 km por hora e ele fica oscilando entre os trens. À medida que os trens se aproximam, ele vai batendo de trem em trem. Até o momento da colisão, que distância teria percorrido esse inseto? Deixa eu abrir só um parênteses nessa resolução. O cara que dá a volta ao mundo, o espaço percorrido por ele é muito grande. É de aproximadamente 40 mil quilômetros. Agora, o cara que dá a volta ao mundo e chega ao mesmo ponto, da mesma casa, por exemplo, o deslocamento é 0, tá? Quem dá a volta ao mundo, o espaço escalar é de 40 mil quilômetros mais ou menos. Quem dá a volta ao mundo e chega ao mesmo ponto, portanto, o deslocamento vetorial é igual a 0. Nesse caso, eu vou somar todos os espaços percorridos à medida escalar desse inseto que oscila de uma extremidade até a outra extremidade. Eu queria pensar da seguinte forma: a distância entre os dois trens
é de 160 km. O que significa dizer, já que os trens têm a mesma velocidade, eles vão percorrer a mesma distância. Portanto, se são 160 km, cada trem vai percorrer uma distância de valor igual a 160 sobre 2. Então eu imaginaria aqui que são 80 quilômetros que cada trem vai percorrer. Tanto o trem 1 quanto o trem 2 percorrerá uma distância de 80 km. Se eu for pensar individualmente no trem de número 1, eu diria o seguinte: o intervalo de tempo que ele vai ter para que aconteça a colisão é a distância ΔS dividido pela velocidade V. E é o seguinte, o tempo dele é a distância percorrida pela velocidade. Basicamente eu diria o seguinte: o intervalo de tempo desse trem 1, que distância ele teria percorrida? A metade de todo o percurso. Portanto, 80 km. Qual teria sido a velocidade desse trem 1? O texto havia dito que era de 80 km por hora. Portanto, até o momento do acidente, ele tem 1 hora para se mover. Tá? Só que é o seguinte, se o primeiro trem ele vai se mover durante 1 hora para que haja o acidente, o trem 2, é claro, leva ao mesmo tempo, porque a gente não está falando de velocidade da luz, a gente não está falando de quebra de barreira do tempo. 1 hora para cada um. Se eu for pensar no superinseto, aí que está o grande problema. A distância ΔS desse superinseto seria o produto, eu deixei escrito aqui no quadro, ó, velocidade vezes tempo. Então vou colocar assim, distância SI, superinseto, é a velocidade do superinseto vezes o tempo do superinseto. A distância percorrida pelo superinseto depende, é claro, da velocidade que ele possui. Seu valor de velocidade é igual a 160 km por hora. E é lógico, se o acidente vai acontecer daqui a 1 hora, o superinseto tem 1 hora de oscilação entre um trem e outro, mesmo que ele percorra um espaço cada vez menor. E aí 160 vezes 1, ΔSI, superinseto, é igual a 160 km. Professor, tinha uma maneira mais fácil de resolver essa questão? Uma questão objetiva de concurso você pode fazer de várias maneiras diferentes. Quando você faz uma questão de concurso, seja vestibular ou pré-militar, discursiva, é importante uma resolução bastante detalhada. De modo geral, se eu fizesse uma questão objetiva, eu pensaria da seguinte forma: a velocidade do trem é de 80 km por hora, enquanto a velocidade do inseto é o dobro, 160. O que significa dizer que a distância que o trem percorrer, o dobro será o caso do inseto. Portanto, a distância percorrida pelo inseto é igual a 160 km. Beleza? Obrigado por ter mandado e-mail. Para você que assistiu o vídeo aí, obrigado por suportar. Por favor, curta, compartilha, se inscreva no canal, que vem mais vídeos por aí, beleza? Muito obrigado e tchau, tchau.